Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do MovimentCast. Hoje eu gostaria de comunicar a vocês que a gente completa um ano de podcast aqui com esse pessoal legal pra caramba, muitos episódios, vários convidados. Baita! Isso aí. Então eu queria comunicar também que o episódio, mais uma vez, sou eu e o Matheus, porque episódios comemorativos merecem nós dois estarmos aqui discutindo alguns temas legais. E o tema proposto é: o que aconteceu, o que mudou na sua vida nesse um ano de podcast? Se melhorou a sua comunicação, o quanto essa comunicação é importante na rede social hoje em dia e também para dentro da medicina. Muito obrigado mais uma vez por a gente estar junto nesse projeto. Contigo. Cara, um prazer estar contigo. Foi mal te cortar e falar por cima. E acho que para quem está escutando aqui, acho que a gente pode trazer nesse episódio de hoje é como a comunicação, de fato, ela abre muitas portas e a comunicação, ela muda o jogo. Até, por acaso, no meu bloquinho de notas está escrito aqui: o mais conhecido vence o melhor. Eu não estou dizendo para isso, o mais conhecido vence o melhor. Não estou dizendo para ninguém ser incompetente, muito pelo contrário. Mas que você seja o melhor e o mais conhecido possível dentro daquilo que você faz. Mas não é sobre ser conhecido, nem sobre ter fama ou qualquer coisa assim, mas sim sobre comunicar muito bem o que tu faz dentro dos teus círculos para que você tenha influência dentro daquele meio. Porque eu acho que isso aí muda o jogo e abre muitas portas, porque tem gente que é competente, mas não consegue comunicar. E tem gente que comunica bem e é incompetente. Tu prefere ser algum deles ou tu quer ser alguém na intersecção? Eu prefiro ser na intersecção. Pra mim, na teoria, eu nunca quis ser o melhor em nada, mas eu tenho que estar entre os melhores em tudo. Então eu tento me evoluir, tentar me estudar um pouco mais, principalmente nas áreas que eu sinto que eu sou deficiente. Então, buscando essas questões, essas maiores dificuldades, acredito que a gente tende a crescer a cada dia mais. E pra você? Cara, eu penso da mesma forma, Vitor, inclusive, cara, antes a gente estava conversando sobre se diferenciar ou não, né, sobre a diferenciação. Tem um cara que se chama Michael Porter, que ele fala sobre estratégia competitiva, sobre vantagem competitiva, ele tem livros disso, e aí ele fala que existem dois grandes diferenciais. Para quem os engenheiros todos conhecem as 5 forças de Porter, mas tem dois grandes diferenciais no mercado. É preço e valor. Se você compete pelo preço, você está num mercado. Se você compete pelo valor, você está no outro. O jogo do valor é o jogo da diferenciação. Então, valor igual diferenciação. Tu tem que se diferenciar para que você gere valor e aí você não está querendo mais ser o mais barato. Então, ele fala que empresas que ficam muito no meião, elas a longo prazo elas se dão mal porque tu tem que ir para um dos polos. Você tem que ou querer se diferenciar ou você vai querer ser o mais barato e vender em volume, né? E na medicina a gente sabe que vender em volume, a gente sabe para qual caminho vai, ainda mais com o mercado avançando da forma que está. E já no campo da diferenciação, ele traz várias estratégias para diferenciação. E daí dentro da diferenciação tem segmentação, foco em uma única solução e tem diferenciais competitivos. E aí entra um negócio muito legal que tu falou, que eu não quero ser o melhor em uma coisa, mas eu quero ser o melhor em múltiplas coisas. Isso é um grau sofisticadíssimo de diferenciação. Porque às vezes tem um cara que ele é médico do esporte. Beleza, legal. Mas aí tem um cara que ele é médico do esporte, tenista e curte tênis funcional. E curte treino funcional. Opa, aí tu juntou três coisas e aí tu põe uma quarta que é ele se comunica bem. E ele consegue gravar um podcast e se apresentar. O outro médico do esporte pode saber muito mais medicina esportiva do que ele. Pode ser muito mais competente. Quem que tem mais diferenciação perante o mercado? O que tem outras valências. O que tem outras valências. Então, não necessariamente você precisa ser o melhor profissional na tua área específica para ser o que tem o maior diferencial competitivo. Então, eu penso da mesma forma e cada vez eu tenho visto que, habilidades que a gente adquire, elas vão se somando e quando vê o nosso diferencial, é justamente que a gente é bom em um monte de pequenas coisas e consegue, com isso, mais soluções para um público específico, né? Legal, e que
no começo a gente deixou muito claro que o nosso intuito aqui dentro era levar informação de qualidade, talvez sendo o primeiro podcast de medicina esportiva que tinha essa abordagem como nós temos, trazendo médicos do esporte, trazendo pessoas que trabalham na área esportiva. E isso no começo talvez soava um pouco de amadorismo e a gente foi buscando pessoas para estar ao nosso lado, para crescer a cada dia mais, e talvez a gente tenha crescido junto. Nós crescemos tanto na parte de comunicação quanto na parte de fazer o podcast se tornar o que ele está se tornando. Então, a cada dia eu vejo que nós estamos mais nos profissionalizando nessa área de comunicação. Estamos crescendo como qualidade e também chegando à quantidade agora, porque chegando a 1 ano, vamos completar esse ano, acredito que 50 episódios, não é fácil, não é para qualquer um. Então, se você buscar vários podcasts até famosos, eles não conseguem fazer em 1 ano essa quantidade de podcasts, não é tão simples colocar no ar, não é só vir aqui gravar e colocar lá, então existe várias coisas nos bastidores e nós fomos aprendendo com o tempo. Nós começamos de uma maneira que talvez não fosse a esperada, que foi muito rápida, mas que acho que a gente está seguindo no caminho que a gente sempre sonhou. Massa, cara, o que tu acha que foi para ti determinante para melhorar enquanto comunicador? Tu sentiu que tu teve uma melhora? Foi intencional? Tu buscou recursos extra? Tu te escutava e tentava melhorar cada vez? Tipo, traz um pouco disso para essa perspectiva de como melhorar, porque ouvindo os primeiros episódios e ouvindo agora, a gente com certeza está muito melhor, né? Sim, com certeza. Matheus, eu acho que você já tinha uma facilidade, porque você tinha um canal no YouTube, até te apoio muito para retornar esse canal, porque eu acho que era muito legal. Facilidade não. Se tu pegar e olhar os primeiros vídeos do canal do YouTube, cara, era muito ruim. Só que depois de 90 e poucos vídeos, daí começou a ficar decente, assim. E é por isso que acredito que você tenha começado o podcast com uma facilidade muito maior do que eu, que nunca tinha feito vídeos, estar exposto à câmera. Então não foi tão simples para mim, mas eu acho que a chave foi entender que eu não sou perfeito, que eu não tenho as minhas dificuldades na parte de comunicação, estar exposto, e assistir os episódios. A partir do momento que eu me assistia, eu via que tinha linguagem corporal, linguagem verbal e não verbal, né? Se a gente for dividir em 2 partes. E a parte escutatória, porque muitas vezes é complicado você quer sempre falar, você quer sempre expor sua opinião. E talvez uma das falhas que nós dois tínhamos nessa questão de estar como co-host e querer entrevistar outra pessoa, nós sabemos que os dois têm conhecimento e que você tem, de acordo com que o convidado traz um raciocínio, você tem como discorrer sobre aquele assunto e eu também tenho. Então, talvez a gente se atropelava em alguns momentos e eu vi que nós dois fomos nos complementando, convergindo para um único objetivo, que eu sabia que você gostava de falar mais de um tema e eu de outro, e a gente tava tudo bem um só comentar, porque senão a gente começa a falar sobre os mesmos assuntos, sobre as mesmas coisas, e isso faz com que o podcast fique muito monótono. E acredito que a melhor resposta que eu tive com relação a isso foi os convidados chegarem pra gente e falar que a gente conduziu muito bem. E que nós deixamos eles mais leves para responder as perguntas, que conseguimos extrair o melhor que eles tinham. Então, para mim, essa é a principal coisa, ver o que a gente tinha de errado não de errado, mas que tinha a melhorar durante os vídeos assistindo e ver a nossa evolução, para poder colocar como centro do podcast o convidado e não nós dois, porque não é esse o nosso intuito, a estrela é o convidado. Cara, é muito estranho gravar um podcast contigo. Toda vez que a gente grava nesse formato de eu olhando pra ti, é muito estranho, é diferente, porque quando a gente tá perante uma pessoa que a gente convida, a gente conduz a pessoa de certa forma, por mais que a gente esteja conversando e trocando ideia, a gente tenta conduzir para que a pessoa fique à vontade, para que a conversa flua e não fique nenhum momento de estranheza. Então, tipo, a gente desenvolveu essa forma de entrar na interação com a pessoa e entrar na dança da condução. E aí eu sei que, tipo, tu tá conversando com a pessoa, tu tá conduzindo, eu sinto quando é o momento que tenho que conduzir, eu sinto aquele momento que eu acabei de falar alguma coisa e que eu sei que tu tem uma opinião ali e que tu vai conduzir,
Mas aí quando a gente tá falando nós dois, eu fico até confuso, cara, de tipo assim, pra que caminho a gente vai e que direção a gente segue, saca? Tu tem essa sensação Nunca é também? fácil e também até pela questão de olhar para o lado e esperar uma ideia, um raciocínio diferente do meu. A gente tem muitas ideias parecidas, mas é bom quando a gente traz esse embate, porque causa um diálogo, a gente consegue chegar num comum para que o convidado também entenda outras formas de raciocínio. Então, quando a gente está nesse enfrentamento, é legal também, eu acho legal demais, que as pessoas também falam, vocês têm que fazer mais episódios, vocês dois, porque vocês dois conseguem conversar muito bem, e a gente já fazia isso há muito tempo, a gente só não gravava. Porra, a gente troca ideia há bastante tempo e algumas vezes tu falou isso, né, cara? Podia ter, se tivesse uma câmera aqui, dava um baita episódio de podcast. E, cara, um lance que tu falou que eu acho que é muito massa e que serve pra galera toda, pra quem estiver escutando aí, essa questão de quando a gente tá falando, muitas vezes a gente tá conversando com alguém e a gente tá meio que num monólogo, porque a gente não tá num diálogo, né? A gente tá esperando o nosso turno de falar. E no podcast, no início, os episódios iniciais que eu escutava, eu me sentia muito nessa posição de que eu pensava, caraca, eu atropelei aqui falando sobre um negócio, porque eu, na minha ânsia de falar coisas, eu sentia que às vezes eu conduzia errado. E isso, cara, foi um aprendizado do podcast que, de algumas formas, eu tô mais assim agora na vida, de forma geral, com as pessoas, de realmente escutá-las e às vezes não conduzir a conversa da forma que eu tô pensando e ver o que a pessoa tem para trazer ali. Então, o fato de conversar e entrevistar pessoas no podcast me tornou um pouquinho mais atento enquanto ouvinte. Eu sinto isso. É o que eu comentei com você. A parte da escutatória talvez tenha sido o que a gente tenha mais evoluído. Porque falar é muito fácil, a gente tem muita ideia, muito raciocínio, e expor isso, talvez você precisa ter um pouco de tranquilidade, algumas palavras que você coloque de maneira mais adequada, mas escutar é muito difícil. O ser humano em si, ele pensa muito em si, né? Então, você quer expor o que você tem para falar, talvez você não discorde, você quer mostrar que o seu raciocínio é melhor. Então, escutar o outro e também o que me trouxe para essa parte de escutatória que você falou, que levou para a vida, eu também levei para a minha, que enquanto a outra pessoa está falando, eu tento prestar atenção e raciocinar para a minha próxima pergunta ou como eu vou conduzir. Então, isso é muito interessante, porque talvez antes você já fica engatilhado para poder responder de qualquer jeito aquilo que você pensa. E calma, tem como você ir raciocinando sobre aquilo que a pessoa está falando, para você ter um menor embate. Claro, pô, até porque se tu estiver pensando no negócio que tu vai falar, daqui a pouco tu perdeu a possibilidade de ir para um pensamento diferente, tu segue o teu mesmo pensamento viciado, de sempre seguir a mesma coisa com o mesmo repertório. E se tu tá escutando a pessoa, daqui a pouco ela fala algo bem interessante, tu fica assim, opa, peraí, cara, fala mais disso aí. Ou, cara, o que tu quer dizer com tal coisa? E eu noto que a gente aprende muito aqui, cara. A gente aprende demais em cada episódio, com cada pessoa. Até muito do meu aprendizado, da minha revisão de coisas, de assuntos, tem sido com o nosso próprio podcast. Porque a gente convida pessoas que são interessantes, e que são estudiosas e que são complementares à nossa área. E elas nos trazem informação de qualidade. E às vezes a gente até entende um pouco do assunto e eu aproveito para ser o leigo, às vezes, para voltar para a posição de, pô, quando eu não sabia disso, quais dúvidas eu tinha quando eu não sabia nada. E daí eu pergunto alguma coisa e eu vejo, nossa, tem esse detalhe que eu nem lembrava que não sabia ou que eu tinha entendido errado. E talvez as nossas perguntas durante o episódio, na minha cabeça pelo menos, eu formulo elas de acordo com o que o ouvinte quer perguntar. Então, quando chega uma pessoa que começa a falar de parte muito teórica, eu tento trazer muito para a prática, para questões de uma pessoa leiga que queira entender sobre o que a gente está falando. Porque nós temos público tanto de profissionais da área médica, profissionais da área da saúde como um todo, como atletas, como pessoas que gostam de fazer exercício. Então, trazer essa comunicação para essas outras pessoas, esse outro tipo de público,
é nossa função também. Então, talvez as nossas perguntas, elas mostrem a capacidade e a qualidade do nosso podcast. E eu acredito que a pergunta em si é o futuro do mundo. Porque a inteligência artificial, hoje em dia, ela vai te trazer as respostas de tudo. O que vai mudar é como você pergunta. E o podcast, ele é isso. Nós dois, sendo hosts do podcast, todo o assunto que se desenvolve aqui é através da nossa capacidade de perguntar. Sim. Então, nós temos uma inteligência, não é artificial, uma inteligência real do outro lado, que a gente pergunta e ela devolve. E a gente consegue, além disso tudo, discorrer sobre esse assunto, porque a gente tem essa capacidade. Massa, cara. Porque no meu pensamento, assim, quando a gente tá conversando com alguém, sim, o convidado, ele é o foco aqui daquele momento pra gente, né? A gente quer enaltecer ali o convidado, as qualidades que ele tem para trazer para a mesa, só que sempre com uma preocupação, que é o filtro que a gente quer usar, que é passar essa mensagem para quem está do outro lado, escutando o podcast. Então isso nos põe automaticamente numa posição de pessoas que querem passar uma mensagem com o objetivo de que ela seja entendida. Então o objetivo de eu passar essa mensagem não é puramente eu parecer inteligente ou eloquente. Muitas vezes a gente tem que voltar para algo mais básico e fazer uma pergunta que nos põe numa posição até de ignorância perante, às vezes, algum tema, o qual a gente tem conhecimento, mas porque a gente sabe como a gente era antes de ter conhecimento sobre aquele tema e que algum conceito base tem que ser esclarecido. Então a gente se obriga a prestar atenção para quebrar isso e fazer uma pergunta de forma que a audiência entenda o que a pessoa está falando, por mais que a gente já tenha entendido. E isso eu acho que se traduz muito para a vida profissional, porque quando a gente, independente da área de profissão, você, enquanto profissional, você é especialista em alguma coisa. Você é especializado naquilo, você trabalha com aquela coisa. Você está tão imerso que para ti é natural entender o funcionamento, a mecânica, e você presume que várias premissas são de conhecimento comum. E aí você vai falar para a pessoa do outro lado, para o seu cliente, para o seu consumidor, você vai comunicar com alguém e você comunica de uma forma que a pessoa não entende realmente o que você falou, ela, só que ela não está tangibilizando as coisas. E isso cabe para vários contextos, tipo até dentro de um consultório médico, né? Você explicar para o paciente alguma coisa, você tem que tangibilizar aquilo de uma forma que ele entenda, para que ele compre a ideia. E ele comprando a ideia, ele vai fazer o tratamento, ele vai ter adesão, O podcast, com certeza, aflorou essa qualidade, assim. Pensando nessas questões que você conseguiu levar para sua vida, o que você acha que acrescentou de mais importante na sua vida? Digo, pacientes começaram a te procurar mais, ou pessoas que talvez não tinham conhecimento sobre a sua área que você trabalhava, começaram a te notar melhor. O que você notou, além disso que você comentou, da parte de comunicação, que melhorou com o seu paciente, por exemplo? Porque para mim é muito claro o quanto eu consegui comunicar melhor com o paciente, fazer com que ele entenda aquilo que eu quero passar. Fala mais assim, quais foram as mudanças que tu teve para entender mais o escopo da tua pergunta? O que eu entendi que o podcast trouxe para mim foi... Eu tinha pessoas que me acompanhavam nas redes sociais, que eram da minha família ou eram amigos, e talvez não tinham noção do que um médico do esporte faz. Porque o nome medicina esportiva talvez afaste de pessoas que praticam exercício. Então o nome da especialidade é medicina do exercício e do esporte. Não é medicina esportiva, não é medicina do alto rendimento, não é medicina do atleta. Então talvez eu tenha conseguido atingir um público que já me conhecia, só não sabia as qualidades da minha especialização. E isso fez com que eu me aproximasse desse público para que eles buscassem um auxílio médico ou não, e novas pessoas também. Então o que me chamou mais atenção foi pessoas que me conheciam, sabiam da minha capacidade, não sabiam o que eu fazia. E o podcast trouxe isso, trouxe essa resposta. Entendi. Pessoas às quais você já tinha acesso, elas aumentaram o nível de consciência sobre o que tu faz. Cara, pra mim, assim,
Vou te falar que essa não foi uma das coisas que eu mais notei no sentido de mais me chamar a atenção, embora tenha provavelmente acontecido. Tem alguns amigos que não são nem da área da medicina que, tipo, falam pra mim, pô, escuto todo episódio. Inclusive, um deles é um irmãozão meu, o Igor. Igor Marazini de Resende. Se você estiver escutando isso, eu te amo, cara. O Igor, cara, ele me mandou esses tempos um episódio que ele ouviu nosso com o Jafé, nutricionista, e falou, pô, tô me amarrando no podcast, tô escutando todos os episódios. E eu pensei, pô, que massa, porque o Igor é engenheiro. E ele, de um tempo pra cá, acho que uns 3, 4 anos pra cá, ele começou a se exercitar, a correr, ele tava, tipo, com mais de 100 quilos e agora ele tá, tipo, com 80 quilos, tá magrão, assim, tá super bem, tá curtindo se exercitar, mudou bastante o estilo de vida. E aí os temas que a gente traz aqui são interessantes pra ele. Então, eu tenho exemplo de alguns amigos que vieram falar assim, estão escutando, volta e meia alguma pessoa vem, me fala assim, pô, escuta os teus episódios, escuta os podcasts e tal. Então, eu sei que tá aumentando o nível de consciência das pessoas, talvez sobre quem eu sou, sobre quem a gente é, sobre o que a gente faz. Mas como tem muita gente que também escuta e, tipo, não necessariamente vai me falar, porque às vezes nem me vê no dia a dia. Tipo, aquela coisa, tu escuta e aí um dia essa pessoa se me vê vai falar, pô, eu escuto teu podcast lá, escutei uns episódios. Daí eu vou saber. Então, cara, eu acredito que isso aconteça, mas ainda não numa magnitude tão grande pra ser algo que eu super notei, assim, sabe? E se você tá assistindo esse episódio agora, manda um feedback pra gente, manda uma mensagem, seja elogiando ou seja criticando. Isso faz com que a gente melhore, que a gente busque novas soluções. É muito importante que as pessoas avaliem o podcast. É importante que elas Demais. deem feedback, comentários sobre o que a gente está falando aqui, como a gente está se portando. Então, não é querendo criticar, a gente entende que é crítica construtiva e isso faz com que a gente cresça. Então, a busca pelo movimento e não ficar parado é o nome do nosso podcast. Uhum. E nós dois, como bons inquietos, sempre estamos buscando mais conhecimento, maneiras de solucionar alguns problemas que acontecem no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que a gente cresce mesmo que seja um passo de cada vez. Eu acredito muito na vida que quando você dá pequenos passos, a longo prazo você olha e vê o tamanho do passo que você já deu. E hoje a gente está completando 1 ano de podcast e eu consigo ver essa distância. Talvez a cada mês a gente não note, porque são pequenos passos. Então é super importante que a gente note esse crescimento, porque normalmente oscila as nossas ideias com relação ao podcast, se a gente está indo num sentido legal ou se não está. E esse feedback nos faz entender que nós estamos indo num caminho legal Pô, aí. total, velho, total. Então, quem não avaliou aí ainda, galera, escuta, por favor, 5 estrelinhas pra gente. Spotify daí entende que a gente é relevante. Cara, um negócio que pra mim o podcast trouxe muito forte é a percepção da passagem do tempo. Justamente porque, pô, chega o próximo mês, caraca, a gente tava gravando mês passado, daí chega mais um mês, caraca, parece que foi semana passada que a gente tava gravando. Então, traz muito essa percepção e é muito maluco isso, que a gente deixa coisas pra depois, e acaba que a gente procrastina, né, por isso. Então, vou começar mês que vem, vamos pular esse mês, vamos pular o outro mês, vou voltar mês que vem. E assim vai, vai, vai. Quando vê, você podia ter construído uma grande coisa, entendeu? Você podia ter feito algo muito grande. Nesse período todo que a gente tá fazendo o podcast, eu tô falando, pô, tô te falando sempre, vou voltar a treinar Gil, eu vou voltar a treinar Gil. Cara, eu voltei tem 4 semanas. Então, tem 52 semanas nesse intervalo de tempo que eu poderia ter treinado e não treinei. E se eu tivesse feito isso 2 vezes na semana, teriam sido 100 treinos, que seriam 100 horas. E eu estaria com certeza muito melhor no meu jiu-jitsu. E se a gente esticar isso para um período de 10 anos, isso é a diferença entre alguém ser faixa preta ou não. E, tipo, pega pra vida então. O que é ser faixa preta, não num esporte, mas faixa preta naquilo que seja. É, é, pô,
é alguns minutos que tu se dedica a algo por semana que podem fazer diferença, cara. É uma frase que não sei se foi o Kobe Bryant que falou ou se é o Oscar Schmidt, que ele falou que começou a ter sorte no basquete depois que ele começou a treinar 1.000 arremessos por dia. Acho que é o Oscar. E até tem essa parte lendária ou não relacionada a isso, mas que você só começa a ter sorte naquilo que você faz, a ter resultado naquilo que você faz, se você coloca uma constância em cima daquilo. Então, talvez a palavra do momento é constância, em algum outro momento foi o quanto você consegue ter resiliência, a palavra era resiliência. Então, acho que hoje em dia a constância traz para a gente resultados. E é o que a gente mais comenta sobre performance, ela seja na vida real, seja no esporte, seja na parte social. Então, trazer questões relacionadas a todos os dias, a fazer mesmo sem vontade, é o que traz resultado. Então, vamos chegar a 50 episódios, não é à toa. Porque nós em nenhum momento, talvez fraquejamos em algum momento, sim, mas que um estimula o outro, um apoia o outro, e estar nós dois aqui talvez seja a melhor resposta com relação a isso. Porque sempre alguém vai estar um pouco menos entusiasmado com aquilo. Total. E fez com que a gente chegasse até aqui animado, todas as vezes que a gente está aqui entrevistando pessoas legais, fazendo com que essas pessoas falem coisas que talvez a gente nem saiba e aprenda com elas. Então, para mim é um prazer, é uma honra estar aqui com você, ao seu lado, trabalhando junto. É um sonho que a gente sonha junto e que a gente realiza junto. Cara, constância é um negócio louco. Que eu sempre fui um cara muito mais intenso do que constante. Eu sempre fui muito intenso. Minha mãe sempre fala, minha família fala que eu sempre fui muito intenso. Porque, pô, eu não queria nada com nada e daí do nada virava a chave, tipo, eu quero fazer isso. E eu ficava obcecado, assim, tipo, 30 horas por dia você ia me ver fazendo aquilo lá. E, cara, até hoje, assim, agora que eu tô me obrigando a ser constante, porque eu entendi que não é saudável pra mim ser intenso. Porque ser intenso, pra mim, me levava a muitas oscilações, assim. Tipo, eu era o cara que eu começava a ler, e aí eu ficava, tipo, eu lia, pô, sei lá, 4 livros em um mês, e depois eu ficava 6 meses sem ler um livro, entendeu? E agora eu tô me obrigando a ter hábitos uma constância maior. Acho que é justamente por ter vivido um pouquinho mais já, e ver que o tempo ele vai passando e que não adianta, tipo, tu tentar resolver tua vida em um dia, só vai te levar a ter ansiedade e tu vai ficar pensando, caraca, tudo que eu tenho pra fazer, eu tenho que resolver tudo hoje e tal. E, cara, ninguém consegue resolver a vida em um dia. Ninguém. E eu trago uma questão sobre constância. Eu acredito muito que na parte alimentar seja algo que seja muito desafiador, ser constante. Porque você se alimentar bem o ano inteiro é praticamente impossível. Porque você tem questões sociais, aniversário, casamento, e você não precisa se restringir nesses momentos, tá tudo bem. Então, a partir do momento que você treina bem o ano inteiro, você se alimenta bem praticamente todos os dias do seu ano, um dia ou outro não vai estragar tudo aquilo que você construiu. Então, ter essa constância faz com que flexibilize um pouco mais. Porque se você restringe muito, igual dietas muito restritivas, você fica um mês e não aguenta mais, e tudo que você perdeu naquele período, por exemplo, de peso, no processo de emagrecimento, tem um reganho muito rápido. Uhum. Então, essa constância fazer com que a caminhada seja interessante e não só a conquista, faz com que seja prazeroso e seja fácil de ser executado. Então, trazendo para as questões da vida e trazendo para o podcast, em nenhum momento a gente quis gravar 10 episódios para que ficasse pronto para 3 meses. Nós fomos mês a mês, trabalhando em cima, buscando novos nomes, pessoas diferentes para poder comunicar algo que a gente queria comunicar, buscando temas que estão sendo relevantes nesse momento para poder encaixar dentro da nossa narrativa. Então, não é fácil tudo aquilo que a gente faz, mas é prazeroso
ver a resposta após esse 1 ano? Cara, teve um lance que a gente, no podcast com o Rafa Nutri, ele falou que não querer treinar, não estar com vontade de treinar, não é uma desculpa para deixar de treinar, né? E pra gente no podcast é a mesma coisa, assim, né? A gente, pô, tu tá cansado, tu acha que tá numa semana ruim, tá numa semana puxada, não é desculpa pra não fazer. Então, uma das melhores dicas que eu tenho pra dar para as pessoas em termos de manter constância em algo é algo chamado decisão em antecipação. E aí tem uma imagem clássica que, se botar aí no Google, Ulisses e as sereias, vai aparecer um quadro do Ulisses amarrado num mastro do navio, e aí todos os homens em volta estão remando, eles estão com cera no ouvido, no meio do mar, todo revolto, e daí tem as sereias cantando. E a história é que o Ulisses estava voltando da guerra e ele sabia que ele ia ter que atravessar o mar e teriam as sereias. E aí as sereias, elas iam cantar, iam enfeitiçá-lo, e o canto das sereias ia ser muito doce, e todos os homens cedem ao canto das sereias. Só que as sereias vão te aprofundar, vão te abraçar e te puxar para o fundo do oceano. Então, tipo, as sereias são a tentação passageira que você tem que resistir para chegar naquilo que perdura, naquilo que tem valor de verdade. Então, a recompensa, a gratificação imediata, ela é inimiga das conquistas a longo prazo e de tudo aquilo que realmente tem valor, porque nada que tem valor vem fácil, porque precisa ser cultivado. E aí ele pediu para os homens dele amarrarem ele no mastro do navio, para que ele não pudesse se soltar, e que botassem cera nos ouvidos para não ouvirem o canto das sereias e nem os gritos dele, dando o comando de que desamarrassem ele. Então, em antecipação, ele decidiu se amarrar no mastro do navio, porque ele sabia que era a única forma de ele ceder às tentações e chegar onde ele queria, que era do outro lado. A gente fez isso esse ano com o podcast, no momento que a gente falou com a Mauri, que a gente fechou uma data todos os dias do mês até o final do ano e se comprometeu que essa ia ser a data da gravação. Então, a decisão em antecipação foi reservar todas as datas nas quais a gente ia gravar, porque se a gente deixasse para decidir mês a mês, a chance de falhar era maior. Então, qualquer coisa que você queira fazer na vida, vale a pena pensar que decisão e antecipação eu posso fazer aqui para que eu não caia na armadilha da tentação de fazer outra coisa que me desvia de chegar lá. É legal demais esse raciocínio, Matheus, porque o Rafa, que fez o episódio com a gente, ele deixou muito claro que você tem que se planejar para não se tornar vítima do acaso, porém dentro da sua realidade. Não adianta a gente se planejar para o ano inteiro colocando datas, por exemplo, vamos sempre separar domingo. Domingo, primeiro, que não abre o estúdio, segundo, que talvez um ou outro vai estar viajando. Então tem que ser algo real. Quando você se planeja para poder iniciar um exercício físico, tem que ser algo factível. Para quem é um sedentário, não adianta colocar 5 vezes por semana. Então, trazer esse raciocínio, essa ideia de que você se planejar dentro das suas expectativas, dentro da sua realidade, seja o principal. E foi o que a gente fez. Foi exatamente o que a gente fez e a gente está conseguindo manter essa constância. Porque manter a constância, mais uma vez, não é fácil. Só que precisa do primeiro passo. Se você não dá o primeiro passo, não existe o 10º passo. Total, cara, total. Beleza? Baita construção. E aí eu acho que pra gente comemorar esse episódio de 1 ano, nós criamos um episódio aqui, um bate-bola para algumas perguntas que eu e o Matheus fizemos um pro outro. São perguntas rápidas, só pra gente se conhecer um pouquinho melhor. Galera, ou não. Eu não sei de onde que o Vitor tirou essas ideias. Ele falou, faz aí 5 perguntas aqui. Vamos lá, vamos ver se eu... Não, e são perguntas desconexas que a gente nem sabe o que o outro escreveu, mas que seja só para descontrair, porque você me conhece muito bem, você sabe talvez as coisas que eu gosto e que talvez deixem saia justa. Vamos lá. Beleza, o que eu então, comece? Vamos começar o bate-bola aqui com o Matheus Winkler. Vamos lá, pode soltar. Tênis ou snowboard? Pesado, começou bem.
Acho que tênis, porque é algo que tá na minha realidade. Eu não consigo fazer o snowboard o ano inteiro e tênis eu consigo jogar o ano inteiro, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu tô fazendo snowboard, eu me sinto muito bem. Mas se tu pudesse fazer snowboard, se tu tivesse em algum lugar com neve, tu iria jogar tênis? Talvez não, porque não tem condições climáticas. Um é muito oposto do outro, não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Ah, então aí eu te botei numa Saia situação... justa. No Brasil é tênis. No Brasil é tênis. Vai, pode E aí, lançar a tu segunda. Não, lança tu, pô. Então você tem que fazer uma chamada. Fala aí, qual que é a tua pergunta? Vamos lá. Jiu-jitsu ou corrida? Jiu-jitsu. Com Fácil. certeza? Com Fácil. certeza. Fácil. E aí, pra ti, uma semana sem treinar ou uma semana sem tomar banho? Uma semana sem tomar banho, sem treinar, minha vida não é a mesma. Caraca, ô, tu é fedorento, velho. Puta merda. E ainda mais treinando, né? Porque minha vida muda completamente quando eu não tô treinando. Uma das coisas que eu tenho mais dificuldade é quando eu tô doente e não consigo treinar. Minha cabeça pira, assim. Eu saio Aham. completamente fora da rotina. Meu trabalho, por exemplo, é totalmente prejudicado. Mas tu sua bastante assim no treino? Caraca. Bora. Ó, o cara é porcão e vocês nem sabiam. Vamos lá. Creatina ou whey? Whey. Whey mais proteína, né, irmão? Eu quero a praticidade de ter mais gramas de proteína ao meu alcance. Eu sei que o creatina é um suplemento que tá entre os suplementos com potencial ergogênico, mas eu prezo muito pela conveniência de poder ter whey comigo e botar um aporte proteico melhor na minha alimentação quando eu não tô em casa, sei lá. Então, whey protein toda a vida, cara. Boa. E pra ti, a minha pergunta é, se você pudesse comer apenas um alimento em todas as refeições do dia por um ano, qual alimento seria? Talvez whey. É? Sim, porque eu acredito muito nesse mesmo raciocínio que você colocou sobre a proteína e se tirasse todo o meu aporte proteico, pelo menos o whey eu conseguiria encaixar em todas as refeições. Mas você falou em um suplemento, eu quero um alimento. Alimento? Carne. Qual carne? Carne de vaca. Boa, cara, boa, 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 baita. Boa. Alto rendimento ou consultório particular? Consultório particular, cara. Porque o alto rendimento ele exige demais da tua vida e te tira um pouco o controle, né? Você se torna refém de uma agenda não sua, de viagens, de coisa. Acho maneiro demais estar com atletas de alto rendimento e ver isso. Mas o consultório particular te propicia uma liberdade que, pra mim, é o que me possibilita viver a minha vida da forma que eu quero viver, com autonomia e liberdade. E eu gosto de ter liberdade, cara. Eu odeio que os outros me digam o que eu tenho ou quando que eu tenho que fazer. E tu? Boa. Eu também escolheria consultório particular. Em algum momento eu pensei em alto rendimento por questões pessoais, que eu queria muito vivenciar novamente a minha vida de atleta. E por alguns anos eu fiz isso, só que eu já satisfiz esse desejo que eu tinha. Hoje em dia, com certeza, consultório particular. Cara, eu ia te perguntar plant-based diet ou dieta carnívora, mas você já deu a resposta. Carnívora, com certeza. Sem dúvida alguma. E vamos lá, pra você. Família ou trabalho? Essa daí, Ana Lu, me pega aí se eu falar essas, porque é difícil assim, porque se eu não tivesse família, eu não teria por que trabalhar. Não teria por quem trabalhar. Então, só que ao mesmo tempo que eu tenho família, eu trabalho muito. E a Ana Lu sabe que eu trabalho muito, muitas vezes a gente conversa disso, que eu trabalho demais, tipo, acho que eu tô até meio doente agora porque eu trabalhei muito. Final de semana inteiro eu trabalhei, semana inteira eu trabalhei. Tenho dormido muito pouco, trabalhado bastante. E o trabalho pra mim é muito prioritário na minha vida, mas sabe que tem se tornado mais importante nos últimos tempos quando a gente tem falado em casar e ter filhos. Porque pra mim o pensamento de ter um filho me deixou muito ansioso, porque eu pensei que eu tenho que, tipo, começar a agilizar porque eu vou ser responsável por mais gente. E isso me motiva a trabalhar mais. Então é uma pergunta extremamente difícil de responder, porque sim, primeiro, tipo, se você não tivesse família,
trabalho teria uma importância, a mesma importância? Cara, eu acho que não, o meu drive não seria o mesmo. Ah, então, eu trabalho, a família, ela tá em primeiro lugar. Se acontece algo com a tua família, tu vai abandonar tudo, teu trabalho e tudo mais. Mas no dia a dia, eu foco muito mais no trabalho Passando mais tempo no trabalho do que do que com a com família. família, exato. Até porque cara, é muito, isso é muito louco, porque esse é um paradoxo aí, né? Tu põe, isso é uma, o cara entra numa contradição. Mas eu acho que nossa função, a função do homem, não sei se da mulher também, do homem e da mulher, não quero entrar em pautas onde eu possa ser cancelado, né? Acho que a função enquanto ser humano, a função do ser humano, homem e mulher, é ser útil. E pra mim, como eu mais posso ser útil, pra minha Trabalhando. família trabalhando. Então, eu gosto de ser útil, me sentir útil. Boa, vou te tirar dessa saia justa que eu te coloquei, mas eu concordo completamente com você. A gente se dedica muito mais ao trabalho, justamente pelo fato que a gente quer dar uma vida melhor para nossa família, que aquilo faz bem para nós mesmos, porque se nós não fizermos bem para nós mesmos, a gente não consegue fazer bem para o próximo. Então, quando a gente trabalha, se sente útil, faz com que nossa vida consiga fluir, consiga andar para frente. E isso, com certeza, é dar valor à família. Quando a gente se anula e fica preso em casa, por exemplo, você não está fazendo bem para sua família. Então, trabalhar é sim uma maneira de estar gostando da sua família, fazendo algo pela sua família. Cara, tem uma frase aí que veio na cabeça que contextualiza isso às vezes, que é tipo, tu prefere ser o rei da lombada ou ter um pedaço da montanha? Difícil. Tá entendendo? Tipo assim, primeiro e segundo lugar, tu tá falando da Champions League ou tu tá falando do campeonato da Série D. D de sei lá o quê, entendeu? Então, tipo, depende, né, de muita coisa, então é complexa Só essa para colocar situação. você em saia justa. E, cara, o que que te ensinou mais nesse último ano? O mestrado ou o Movimentcast? A resposta depende. Mas o podcast faz a gente crescer muito, não só aqui dentro, é lá fora também. Como a gente lida com as pessoas, igual eu falei pra você, o ponto principal é a escutatória. Você ser o último a falar, você ganha a ideia de todo mundo antes. Então, isso te agrega conhecimento e faz com que sua resposta seja mais completa. Então, quando nós trazemos convidados, te aprende muito. Leva isso para a nossa vida. É uma maneira de aprendizado. Então, o que fica para todo mundo aí é que aquelas pessoas que nos acompanham, com certeza, elas estão aprendendo algo com a gente e nós aprendemos também com eles. A partir do momento que elas dão um feedback, dão uma avaliação, isso faz com que a gente cresça cada dia mais. E é muito importante para a gente. Ah, cara, com certeza é importante. Pô, importante demais, velho. E faz toda a diferença. Então, por isso, as pessoas têm que deixar aquela avaliação 5 estrelas aí pra gente e aguardarem pelo próximo ano que tá por vir. Boa, se Deus quiser, no próximo ano vai ser melhor ainda. E antes da gente finalizar, eu queria muito agradecer aquelas pessoas que colaboram conosco. Então, mais uma vez, obrigado, Matheus, por essa parceria. Agradecer o Paulinho, o pai dele, o Amauri. E a Luana, que está aqui com a gente também, sempre nos ajudando. E o pessoal do marketing, que fica durante a semana nos cobrando, fazendo com que a gente produza conteúdos. Então a Emily e a Paula são muito importantes para que isso funcione, para que a cada dia a gente esteja atingindo o nosso objetivo aí. E também não esquecer do nosso patrocinador, a Ultrassonografia do Esporte, que o Matheus pode apresentar muito melhor. Cara, a Ultrassonografia do Esporte é uma empresa na qual eu acredito, porque sou sócio dela, inclusive, então meu conflito de interesse na mesa, né? Ultrassonografia é uma habilidade que você pode ter a mais enquanto médico e que vai te diferenciar bastante se fizer sentido para
tua prática clínica, para tua especialidade. No curso de ultrassonografia do esporte, a gente usa o ultrassom para fazer o diagnóstico, o acompanhamento e tratar lesões musculoesqueléticas que a gente consegue ver ali na hora com o ultrassom do lado do nosso paciente, e isso muda completamente tanto a capacidade. Às vezes você consegue fazer um diagnóstico clínico, mas mostrar para o paciente é outra coisa. Então a propedêutica armada veio para ficar, e eu acredito que em algum momento o ultrassom vai ser, como hoje é para o cardiologista, o estetoscópio. Então, se você quer saber mais sobre o curso de ultrassonografia do esporte, que é um curso de 1 ano, extensivo, legal, uma vez no mês, com pacientes reais, vai ter algum link ali embaixo. Clica ali para saber mais, você vai gostar com certeza. Recados finais aí, Vitor. Onde que o pessoal te encontra? Me conta mais. Nas redes sociais, eu acredito que no Instagram seja o meio que direciona para as outras redes, então é Victor_Brito. E fale o seu. Brito tem um T ou dois? Um T só. Um T. O meu é @dr Matheus Winkler. Winkler é com W-I-N-C-K-L-E-R. Matheus, escrito do jeito certo, que é com H, né? Porque Matheus é um nome... Matheus é um nome de 7 letras, né, cara? 7 é um número que dá sorte. Boa, galera. Vou cortar o Matheus aqui, senão fica groselhando demais. Queria agradecer e espero que vocês tenham gostado. E obrigado por esse 1 ano aí. Valeu. Abração. Yeah!